primeiro aspecto psicológico daquilo que pelo menos me faz sentido é perder o medo do conhecido. Eu agora termino isto, que estava tão habituado a lidar, mas tenho medo, fico com angústia dessa dita perda. É o tal luto, sim, o É um luto bocado da como perda do conhecido. estarás a dizer que isso tem um bocadinho a ver com medo de perca de identidade, não é? De certa forma. Também, também, inclusive é isso. E, aliás, Olá, Nuno, cá estamos outra vez. Um feliz ano olá, novo, sim, aqui olá, Hugo. Bom no ano para nosso ti e para programa. todos. Sim, para todos aqui que também nos vão acompanhando. Sim, Já andava aqui com saudades aqui de fazer mais um episódio, uma gravação contigo, mas cá estamos de volta. é Depois aí das recíproco. festas, gripes e coisas assim no género, não é? Sim, natais, passagens de ano. Tu tiveste uma gripe, né? Não é? Já É, abriste aqui já abriste aqui o jogo, portanto não é segredo. sim, as coisas calham a todos, não é? Em algum momento as pessoas também ficam um bocadinho mais adoentadas, então disto de É, vírus respiratórios, pois não há quem se está durante pelo menos muito tempo, não é? Pode haver é, um ano que não tem, mas o vírus lá bate à porta de vez em quando. é. Algum vírus. E a Sim, passagem de ano foi boa? Ao menos depois sim, já depois estavas aí bom, já né? foi. É, mais ou menos, já estava Mais ou assim menos. melhor, pá, já estava Hum, melhor. Mas sim, agora já estou totalmente restabelecido. ok. É. Ainda bem, Nuno. Olha, para mim também é um prazer estar contigo de volta aqui no nosso programa de psicologia, um café e uma análise. E a propósito de passagem de ano, aliás, vou cometer aqui uma inconfidência. Nós já tínhamos acertado este tema há algum tempo, penso que antes do fim de ano, e finalmente hoje temos aqui a oportunidade para falar um bocadinho sobre ele. Que tem precisamente a ver com a passagem de não só de um ano para outro, mas essencialmente a passagem de uma fase para outra, o fim de algo nas nossas vidas e a passagem para outro projeto, outro empreendimento, outro papel. Eu aqui há uns anos dei um curso na Dinamarca a alunos americanos e o nome da disciplina chamava-se Psychology of Endings, portanto, a Ah, psicologia dos fins. sim, interessante. E posso dizê-lo, pronto, foi uma disciplina que eu herdei, ou seja, não foi escolhida por mim. Eu, na altura, substituí um professor que tinha saído dessa universidade e assumi eu essa cadeira. Depois fiz as minhas adaptações, fiz um bocadinho as coisas à minha maneira, mas o conceito principal era dele. E para essa mesma disciplina tive que ler bastante também, ah, ou seja, tinha uma lista de literatura para ler que depois seria dada nas aulas, não é? E lembro-me que um dos livros se chamava Becoming an Ex, Hum, que é, portanto, tornar-se um ex. Ah, sim. e quando falamos em tornar-nos um ex, estamos a falar não só em termos de relações, como que se costuma, como estamos mais acostumados a relacionar a palavra ex, mas também um ex, eh, por exemplo, um ex empregado, por exemplo, a passagem do empregado para o desempregado. Sim. Um, a passagem da, um, da situação em que não se tem filhos, portanto, para uma situação em que se tem filhos. Uhum. A passagem de uma situação abastada em termos económicos para uma situação
em que se tem dificuldades económicas. Ah, por- Mesmo dentro dos nossos papéis profissionais, a passagem de um, de um papel regular ou, digamos assim, mais humilde para um papel em que temos que assumir características de liderança Hum, dentro de uma empresa, a título de exemplo. Portanto, tudo o que é a passagem de um papel para outro papel, não é? Em que muitas hum, vezes se perdem algumas coisas, mas também se ganham outras, não é? E isso é algo que para umas pessoas é visto com naturalidade, ou seja, uma naturalidade no sentido fácil nunca é, mas porque normalmente a passagem de um papel para o outro ou de uma fase para outra implica sempre não só o luto, do qual já falámos, não neste, mas noutro programa, do Beco com Saídas, mas significa aprendizagens novas, eh, ver as coisas sobre outros pontos de vista, abertura a mais a formas de ver o mundo, formas diferentes de ver o mundo. Portanto, há aqui uma série de fatores psicológicos que estão envolvidos neste processo de passagem de um papel para o outro, da passagem do fim de algo e o começo de outro algo. E era este o tema que eu propunha, a propósito também aqui da passagem de ano, não é? Que muitas hum. vezes hum, é assinalado de forma, ou é quase sempre assinalado de forma vistosa, porque celebramos a passagem de ano, mas nem toda a gente, se calhar, vê a passagem de ano como a passagem de uma fase para outra, não é? Às vezes é só uma data. Hum, É. não sei como é que, por exemplo, como é que vês esta questão a nível, para já a nível introdutório, digamos assim. Sim, este é um tema universal. Os seres humanos, pois, todos nós, enquanto pessoas, vamos lidando com fins, inícios, mudanças, transições. Uhum, E que depois toca numa uma angústia existencial, não é? Também se estamos a fazer as mudanças também são aquelas que fazem mais sentido, se estamos a continuar projetos que realmente é aquilo que queremos, ou se nos precipitamos e terminamos algum projeto que afinal podemos nos arrepender, de levá-lo à conclusão e, portanto, podemos depois mais tarde julgar que poderíamos ter estado lá mais tempo, enfim. Toca muito na ideia da incerteza existencial, não é? De o que é que vai acontecer, e se é o melhor, a questão das exato. escolhas, se estamos a fazer realmente escolhas acertadas, seja lá o que isso for, mas vivemos, na- como pessoas, todos nós, nesta ideia de que, como não temos acesso ao futuro e às múltiplas possibilidades de antecipar o que vai acontecer, pelo menos antecipar com realismo, antecipamos no nosso imaginário e de acordo também com a nossa alguma experiência de vida que já vamos tendo, e aprender com a experiência sim é relevante, não é? Sim. Já falámos disso noutros episódios, mas ainda assim, como há muito incerteza, mesmo aquilo que já funcionava bem no passado pode deixar de funcionar se nós continuarmos a insistir com alguma coisa, com algum tipo de projeto. De repente as coisas mudam os próprios resultados, ou podem mudar os próprios resultados. Por exemplo, sim, olha, uma relação entre colegas que poderia estar a correr bem, por exemplo, um plano profissional, de repente pode haver ali uma desavença, o que Uhum, pode levar ah, a que aquele projeto seja equacionado para ser levado então ao fim, à conclusão, ou
haver uma reformulação, de tentar reparar ali o problema e tentar construir um projeto então renovado, um sentido conjunto renovado. Mas assim, penso que toca desde logo em vários dados da existência, ou seja, temas existenciais como a finitude, o fim das coisas, a finitude mesmo também a ideia da morte, não é? Morte física, mas desde logo também enquanto simbolismo vamos fazendo mortes ao longo da vida, Uhum. conclusões. E cada conclusão, seja do que for, toca lá um pouco nessa sensação, bom, agora já não posso voltar atrás. Mesmo que eu até retome uma relação do passado, seja ela de que tipo for, já não é retomar a partir do ponto em que estávamos. Será uma nova relação de alguma maneira. Sim. Então vamos vivendo com estas questões também de lidar com a finitude, finitude em vida, fim de relações, fim de fases de vida, e há umas que passam por todos inevitavelmente chegando à fase de vida adulta, deixamos de ser crianças para passar a ser adolescentes, deixamos de ser Uhum. adolescentes para passar a ser adultos, e quem tiver sorte deixa de ser adulto e passa a ser idoso, não é? E quem tem sorte, quem chega lá. Pois. E, Com e qualidade de portanto vida, há, desejavelmente. sim, e com tudo isto há necessidade em cada grande, em cada um destes grandes grupos de faixas etárias, também há muitas experiências de fins, de inícios e de mudanças, umas algo impostas, outras pela sociedade, pelos outros, de alguma maneira, como a criança que de repente é mudada de escola porque os pais acham que é melhor, ou porque já não consegue estar naquela escola que muda de ciclo e não tem mais anos naquela escola, vai ter que mudar, inevitavelmente, há uma mudança. Ou os pais que se divorciam também e a criança vai Exato. ter que lidar com isso, para além dos próprios pais também que têm que lidar com essa mudança, não é? Exato. Portanto, nestas questões das mudanças, o que me faz desde logo também muito sentido é a pessoa se aperceber do medo de perder o conhecido. Ainda antes do medo do desconhecido, a pessoa pode ter o medo de perder o conhecido. Ou seja, deixar de estar em contato com aquilo que já conhece. Então, ficar um Uhum. pouco fora de pé, sem ter a Sim. estrutura, o chão habitual, não é? Então, mas se eu agora mudo, eu deixo de estar a lidar com todas estas rotinas, estes hábitos de vida, e como é que vai ser? Ainda não é tanto, a seguir vem o medo do desconhecido, logo a seguir, mas o primeiro aspecto psicológico daquilo que pelo menos me faz sentido é perder o medo do conhecido. Eu agora termino isto, que estava tão habituado a lidar, mas tenho medo, fico com angústia dessa dita perda. É o tal luto, sim, o É um luto bocado da como perda do conhecido. estarás a dizer que isso tem um bocadinho a ver com medo de perca de identidade, não é? De certa forma. Também, também, inclusive é isso, e aliás, também porque a identidade é muito construída naturalmente na relação com outros. Uh, por exemplo, uma alteração de carreira Uhum. profissional. Isto toca também na estrutura da pessoa, não é? Na maneira de ser, ou é um grande desafio também para a própria maneira de ser. Não é só mudar de empresa, mas é também a ideia de como é que os outros vão nos passar a ver, e como é que eu me passo a ver na sociedade. E também, também estas questões profissionais é um dos papéis muito relevantes de ser pessoa, e pode tocar muito nesta questão, assim, quem sou eu aqui na vida, não é? O que é que eu ando a fazer? Yeah. E, mas sim, pode não ser na carreira, pode ser uma mudança familiar muito significativa, assim, como um divórcio ou a perda por morte de alguém que nos é muito querido, e que a nossa própria definição de nós mesmos fica algo alterado, ou necessário de haver uma alteração, não é? A perda de um Sim. pai ou de uma mãe, por exemplo, isso implica que eu depois, e agora? Como é que eu readapto o meu guião de vida, a minha maneira de ser, agora na minha família? Agora que já não existe aquela pessoa tão importante, há aqui todo um reajuste, há um Sim. necessário Sim. Sim. reajuste quanto à própria maneira de ser, de estar Yeah. na família e no mundo, não é? É. Então, pois, há esta angústia mesmo de identidade.
verdade. sim. Muitas vezes andamos à volta desta questão de e agora? Parece que eu tenho que me Que, alterar que, como que, pessoa neste que a desafio. identidade são âncoras, não é? São âncoras que nos prendem à terra e nos dão segurança. Sabermos de onde Sim, viemos, quem somos, o que valorizamos, no que é que somos sim, valorizados, sabemos com o que sim, contamos, não é? A identidade é essencial para o bem-estar psicológico puro, não é? sim. É, E aquilo claro que uma que, sim, mudança às vezes, embora sendo o feita de forma, voluntária, nem sempre, e quando é voluntária, ao menos, tem o pronúncio de que algo, está para conquistar, mas em todo o caso, a mudança neste sentido, a mudança de papel, de rolo, tem, eu estou a dizer rolo, mas nem deveria sim, dizer, porque isto é mais o do inglês, né? sim, Mas essa mudança de uma papel expressão. tem. Lá está, é o que temos estado a falar, está muito ligado em todo o caso com a angústia da perda de identidade. Eu, por exemplo, olha, eu posso partilhar aqui o meu caso pessoal, tenho outros, vários a nível profissional, é este que acaba por cruzar os dois mundos, do profissional e do pessoal, mas eu, há cerca de 10 anos, tomei a decisão de ir viver para fora de Portugal. Uhum, Ahm, e sim, essa decisão foi tomada de forma consciente, portanto, e é em busca, neste caso, de um sonho, em primeiro lugar, romântico e familiar, portanto, construção de uhum, família. E, hum, e portanto foi uma decisão tomada de forma com o coração e de forma consciente, portanto as duas coisas interligam-se e, ao mesmo tempo que eu tomei a decisão, e em todo esse processo houve bastante esse receio de perder aquilo que tinha construído até então, não é? uhum, Portanto, estamos a falar de uma fase em que a nível profissional, as coisas me estavam a correr bem, em que estava a conquistar território, vá, em Portugal, e de um momento para o outro lancei-me a nível profissional um bocadinho no desconhecido, e isso, tendo alguma consciência do que se poderia passar, não tinha a consciência toda das dificuldades que aí viriam, não é? E, no entanto, a questão do receio de perder alguma coisa estava sempre presente, não é? Estava sempre presente. E depois tudo aquilo que implica a mudança de um país para o outro envolve as amizades, a proximidade com os amigos, com a família, com os locais a que estamos habituados e onde sempre vivemos. eh, Envolve a parte profissional, da qual já falei um pouco, envolve depois a adaptação a uma sociedade diferente, com mecanismos, regras, mais ou menos diferentes, um, um refazer ou conquistar novas amizades, novas, uhum, construir novas relações pessoais, profissionais, hum, e, e isso foi algo que me, me, me custou na altura e foi-me custando cada vez, portanto, à medida que o tempo passou, ia-me custando mais. Estamos a falar do primeiro, segundo, terceiro ano. E que de alguma sim, forma, claro, as coisas depois correram-me bem e têm-me corrido genericamente bem. Algumas dificuldades mantêm-se, mas lá está, a perda ou a questão da identidade, até porque estamos a falar de quase um mundo completo. Estamos a falar da Europa, não é? Se quisermos, e estamos a falar de um de algo que não é assim tão diferente de fundo, né, mas estamos a falar de uma mudança quase radical,
nos fatores que eu já enumerei, a família, amigos, trabalho, língua, muito importante, sim, sim. hum, os valores culturais, os valores sociais, as regras sociais, os locais, as proximidades, os hábitos. Estamos a falar de uma mudança muito grande e pronto, e de alguma forma ainda me custa e que, acima de tudo, ou quando digo acima de tudo, ainda perdura tal a questão da identidade, não está sempre presente, mas às vezes, está presente. Ora, será que, aquilo que eu tinha conquistado fui perdendo perdi? Será que às vezes em momentos de dúvida, em momentos de mais fragilidade, vem-me à mente essa questão: "Será que aquilo que eu fiz está perdido? Será Sim. que aquilo que eu conquistei está perdido?" Claro que não está, não é? A resposta final é não. Porque se eu sou aquilo que sou hoje em dia, também todos os anos que estão para trás contam, e contam literalmente, não é? E tenho muito orgulho daquilo que me ensinaram e daquilo que sou hoje em dia. Mas lá está, em momentos de fraqueza, de fragilidade, essa questão da identidade vem-me Uhum. à mente, sem dúvida. Pois, estava-te a ouvir, sim, ainda. Pois, neste processo que tu fizeste de emigrar, costuma ser um grande desafio, não é? Principalmente quando não se leva muitos familiares, ou a pessoa vai mais sozinha, ou constitui família, como tu fizeste, portanto, aqui num projeto que inicialmente mais romântico e depois, sim, de toda a adaptação profissional, também a esse novo contexto austríaco. Portanto, sim, difícil, exigente, porque o teu conhecido, o teu mundo conhecido era cá em Portugal. Uhum. Pouco ou nada conhecias da Áustria, não é? Aquilo que Pouco, todos nós conhecemos, sim, o Mozart, sim, sim, a essas referências. Viena, a língua alemã. E, e portanto, nisto que falas, eu estava também aqui a fazer aqui algumas ligações com esta questão da identidade. Sim, que está relacionado também muito com é exigente, com as mudanças que vamos fazendo na vida, toca lá nessa angústia de identidade um pouco, ou às vezes muito, mas aquilo que também parece que proporciona algum sentimento de continuidade de si, desde logo aquelas grandes âncoras que são os familiares que nos acompanharam toda a vida. Daí com um pai, uma mãe, que nos acompanhou Sem toda dúvida. a vida. Quando morrem, cria ali uma angústia, pode criar uma angústia maior, na minha opinião, de identidade, porque o mundo fica estranho, aquela pessoa que acompanhou toda a minha vida, que teve um olhar sobre mim de identidade desde que eu nasci, saindo de cena, a pessoa depois fica com uma sensação dessa perda de conhecido de alguém que nos devolvia uma identidade de continuidade desde o nosso nascimento, e que deixamos de ter essa dita âncora, uma âncora mais Sim. ou menos permanente. Não é? Essas grandes âncoras, os nossos cuidadores fundamentais, os pais, é por isso que também é tão difícil os perder, para além de todo o afeto que natural muitas vezes existe, e bom, não é? Entre pais e filhos, mas também toca depois nesta questão identitária, de uma grande solidão, eventualmente, quando perdemos grandes âncoras de vida, ou amigos de infância, portanto, relações longas. Sim. Se nós só tivéssemos relações recentes, isto seria muito difícil em termos de identidade. Imagina um mundo em que só existiriam relações recentes. Muito complicado alguém estar bem em termos de identidade num mundo assim. Portanto, também precisamos de algumas relações longas, não é? Alguém que nos vai devolvendo um olhar de continuidade de quem Sim. somos, Sim. não é? E há um amigo de infância que nos viu a passar várias fases de vida e que tem um olhar de síntese também, um bocadinho, não é? Uhum. Que olha para Certo, ti, sim. é o Hugo, que eu conheço desde criança, não é? É que apesar de estar a fazer muitas mudanças, não deixa de ser o Hugo que eu conheço Sim, desde sim, criança. sim, sim. Essa Exato, âncora exatamente. mais fundamental. Essas pessoas são muitas vezes o espelho que precisamos para o equilíbrio, É, às vezes, da nossa autoleitura, não é? Às vezes parece que estamos um bocadinho perdidos
e é difícil voltarmos a encontrar essa pessoa que sabemos que somos, e esse amigo, às vezes Pois. faz essa tal síntese e leva-nos a perceber que já passamos por várias fases e que mantemos uma identidade, não é? E que mantemos uma identidade, sim. A ideia de qualquer coisa que ainda assim vai permanecendo, mesmo que havendo muitas mudanças, mas há qualquer coisa, um fio condutor, e que alguém Sim, até está a observar, não somos só nós, é outras pessoas que nos devolvem um bocadinho sim, uma perspectiva de nós mesmos. Então, que bom que é que possam haver relações também longas, não é? Relações longas ajudam a criar um bocadinho de uma sensação ou um sentimento de continuidade de nós mesmos, porque senão, pois seria muito complicado. E é por isso, se calhar, aquilo que se aproxima de uma vivência desse tempo de relações assim muito curtas, parece que não há uma estabilidade, é aquilo que acontece na psicose, portanto, fragmentação de relações, não é? Parece que não há ali um sentimento de continuidade de existir, em que as coisas de repente estão de uma maneira e depois clivadas, não é? sim, sim. Aparece logo o contrário ou o oposto. Então, É uma manta de retalhos, não é? A nível manta de retalhos, em que depois personalístico. não é possível de ser um fio condutor de identidade. Quem sou eu aqui nesta família? Parece que estão sempre a devolver um olhar muito desconexo, muito descontinuado, muito clivado. Então, não é favorável que a identidade se desenvolva com o mínimo de definição. Portanto, Sim, fica a pessoa muito fragmentada. Bom, não é. Não é aquilo que é mais frequente, sim, a experiência psicótica, felizmente, não é aquilo que é mais frequente na vida humana, pelo menos pois. enquanto modo de ser, mas no limite é isso, não é? Ou seja, no fim de linha é a psicose, é perda da identidade, é não, a pessoa sentir-se Não perdida é muito e não. frequente, no entanto, já os episódios são mais frequentes do que as pessoas pensam, se calhar. Ah, sim, os episódios, sim, surtos psicóticos, sim, momentos psicóticos, sim, Uhum. e mesmo bom, se calhar em quase todas as pessoas houve um ou outro momento de desconexão de nós mesmos, ficamos confusos. Às vezes acontece até no acordar. Quando acordamos, às vezes, não sei se já te Somos psicóticos. aconteceu, sim, acordamos e fica, ah, espera, onde é que eu estou? Não é? Exato. Portanto, também é um momento de transição de vida, do sono Sem para, dúvida, para a o vida sono para o vigília. acordar, bem É, visto, só sem para dúvida. acordar e de É, repente, é, é, mas é. ali, espera, então, mas onde é que eu estou? Eu até estava a sonhar, estava noutro sítio e de repente, pá, de repente aterramos e há ali uns Exato. segundos que precisamos de recuperar a calma. Então estou aqui, sou este, tenho estas pessoas aqui em termos de família, Já agora não mas na... resiste, desculpa lá Sim. interromper-te, acho que essa imagem é excelente e não resistem, a falar aqui de em género de comentário, adicionar aqui algo relativamente novo. Há uma corrente, portanto, nós temos a corrente mais ligada a Freud, mas não só, acerca da interpretação dos sonhos e daquilo que Uhum. eles significam, a estrada para o inconsciente, para os nossos Sim, sim, sim. desejos, eh, para aquilo que realmente queremos, para aquilo que ansiamos. Ahm, no entanto, há também uma escola de investigação dos sonhos que não vê nada disso, vê meramente uma questão funcional que também me faz sentido, devo dizer, e que é precisamente o sonho. Eh, portanto, o sonho, normalmente, genericamente, ehm, acontece após 2 horas de sono, mais ou menos. Portanto, um ciclo, um mini Uhum. ciclo, um ciclo mínimo de um sono, ou seja, após essas 2 horas, a pessoa, muito, muito, muito resvés mínimo, consegue sobreviver, vá. Sim. E o sono acontece, ou a fase do sono, a chamada fase REM, acontece mais ou menos aí, em cada 2 horas. E o que acontece é que nós vemos imagens de forma quase caótica, não é? Aquilo que caracteriza os sonhos, e que muitas vezes não têm nexo nenhuma. E para aquela escola de investigação, realmente não tem um significado.
O que Uhum. acontece é que estas imagens servem a nível, psicofisiológico para a preparação para a realidade, para Ok, o dia, pois. para portanto, ajuda a transição do sono profundo, em que se perde o contacto com a realidade, para, Uhum. o contacto com a realidade, com o real, eu acordo, como estavas a dizer, mas onde é que eu estou? Portanto, Pois, ter sonhado, teoricamente terá ajudado a que nós acordemos e não seja tão, difícil este voltar à realidade, não é? sim. Sim, é uma Desculpa perspectiva esta intromissão, interessante. mas Não, não, tem a ver com a faz todo sentido transição. e é muito interessante e depois também parece que tem ou pode ter realmente essa natureza também protetora de adaptação entre o Uhum, sono e a vida vigil, não é? Porque os sonhos têm, eh, são elementos perceptivos também, mesmo que algo desorganizados às vezes ou algo distorcidos da realidade vigil, mas trazem elementos que de alguma maneira que nós também temos contacto na nossa vida acordada, não é? Vemos sim. pessoas, estamos a fazer coisas no sonho, de alguma maneira, muitas vezes enquanto primeira pessoa também, de facto sentimos que estamos lá em relação com Uhum, outras uhum. pessoas que até já conhecemos, e portanto sim, é curioso, há várias perspectivas, sim, a psicanálise explorou muito, vai explorar muito a vida do sonho, em termos de simbolismo, de interpretação dos próprios sonhos. Mas, claro, há outras correntes e que também podem trazer perspectivas interessantes e que, enfim, de explicação, de compreensão do que é que isso significa. E numa lógica que mais próxima até do meu entendimento, porque também gosto muito da psicanálise, mas depois também gosto da fenomenologia, e, Uhum. também da área de uma abordagem fenomenológica existencial. O, para, para mim, faz-me sentido que os sonhos sejam mais uma experiência de vida. É diferente, mas é mais uma. Então, como é que nós vivemos os sonhos? Que tipo de sonhos aparecem lá? Se tem determinados temas e que temas são esses, mas sendo uma experiência também de vida. Sim, E às sim. vezes são muito desvalorizados, como se não fosse uma experiência de vida, uma coisa só à parte. Eu diria que é uma experiência também diferente, com outro tipo de regras diferentes, ao fim e ao cabo da vida vigília, até porque às vezes, ou muitas vezes os sonhos têm assim uma sequência muito rápida, não é? Muda-se de cenário de um momento para o Sim, outro, sim, pelo sim. menos Uma sentimos mudança isto. muito E, mas estamos a vivenciar o sonho, estamos a sentir o sonho, a experienciar o sonho. Então, faz-me sentido que isso também faça parte da biografia de vida, como é que também estamos nesse modo de ser, que é o modo de sim. ser, de sonhar, não é? E, bem, é uma experiência humana, e que sim, que pode ter algumas interligações com a vida vigília e depois as vias mais interpretativas, compreensivas, como a psicanálise, também ajudam a compreender o fenómeno do sonho, mas desde logo pode-se compreender pela coisa em si. Que sonho foi esse? Como é que foi lá estar? Não é? Em termos Sim, fenomenológicos, sim. como é que, a descrição do sonho, como é que a pessoa o encara, É, porque ter nós sonhado o que sonhou. portanto, estamos a falar, mesmo nesta vertente, interpretativa de que os sonhos servem meramente para a passagem para a realidade, para ajudar nesta Uhum. transição, mesmo assim, nós não sonhamos, ou as imagens que compõem o nosso sonho não são meramente, portanto, são aleatórias sob um certo ponto de vista, mas depois também são carregadas de emoção e é essa emoção, porque somos também seres emocionais e bastante, é essa emoção que é interpretada, não é? Juntamente com as imagens. E faz Sim. também sentido que, juntamente com a preparação para a vigília, haja uma carga, simbólica que pode ser interpretada nos próprios Uhum. sonhos, não é? Porque também somos seres, emocionais, não é? Não somos só seres puramente visuais em que as imagens não têm significado e conteúdo. É, Portanto, faz sentido também. sim.
sim, depois estava a pensar que aqui é também uma mudança de papéis, ao fim e ao cabo, aos papéis das relações vigis, portanto, acordados, não é? Face às relações reais que temos. Mas sim, no sonho até podem ser essas relações, mas ficam diferentes. Há ali pormenores diferentes, ou até podem ser outras relações, pessoas que criamos no sonho, não é? Representações no sonho, pessoas que nem nunca vimos, mas que a experiência está lá, Sim. o sentimento, há Uhum. sonhos de angústia, há sonhos de desejo, não é? Sonhos agradáveis, e que podem depois também marcar muito o dia seguinte, não é? Se a pessoa passou uma noite assim muito complicada em termos de experiência de sonho, depois custa também fazer uma adaptação depois, ao acordar, pelo menos uma adaptação com bem-estar psicológico. A pessoa acabou de sair de um pesadelo, não é? Depois pode encarar o dia de uma forma um bocadinho mais complicada, devido àquele Sim. pesadelo tão intenso. Pois. Ou há dias já eu hoje estou bem disposto porque eu também tive uma noite tão agradável, tive um sonho maravilhoso, me deu tanto bem-estar psicológico que faz, e levo isto para o dia a seguir. Sim. Essa boa disposição, houve qualquer coisa que foi mesmo vivido e que influencia o bem-estar psicológico, sem dúvida. Portanto, também não há de facto uma desconexão realmente entre a vida do sonho e a vida acordado, há uma ligação. ah, Há emoções envolvidas, há experiências envolvidas, quer no sonho, quer na vida real, acordado, aquela que chamamos mais real. Mas depois também está aqui isto, é um tema filosófico, aqui que é mais real, se é a vida do sonho ou a vida acordada. Também podíamos entrar por aí. Mas, enfim, É. tipicamente consideramos que é mais real a vida acordada, não é? Mas enfim, é uma interpretação também. Sim. Sim. Olha, entretanto, Pois. começamos no, no ano novo e já estamos em sonhos, não é? Já está, sim, É assim, a conversa puxa a conversa. As imagens, como no sonho, são associativas e amontoam-se umas em cima das outras e pois. dispersam-se no mesmo panorama. Portanto, olha, vamos facilmente de um ponto ao outro. Sim, nesta mudança de papéis, se calhar já que depois também derivamos para aqui, eu sei que estamos mesmo a chegar ao nosso tempo, mas os sonhos também podem trazer sonhos noturnos, mas também Uhum. os sonhos diurnos, os devaneios, a pessoa que está a Sim, fantasiar, imaginar coisas durante o dia, sim, não é? É importante que seja entendido como qualquer coisa também de relevante, porque é que eu ando a sim, fantasiar tanto durante o dia com qualquer coisa, que ele deve ser relevante, ou porque é que eu ando a ter sonhos repetitivos à noite sobre determinado tema. E às vezes são sonhos repetitivos. O que é que aquilo me está a querer também que merecem uma interpretação, não é? transmitir? Sim, Algum tipo de interpretação parece. algum tipo de análise, né? Sim, Principalmente quando são sonhos repetitivos, não é? Sonhos ocasionais. Uma andorinha pode não fazer a primavera. Mas, não é? Mas sonhos repetitivos, ou os devaneios repetitivos durante o dia a dia, a pessoa fantasiar constantemente com algo, ou ter medo constantemente de algo, está lá naquela fantasia do medo, não é? Bom, aquilo parece que está-se a instalar como um tema relevante a ser refletido. Aqui na transição, eventualmente, de papéis ou de mudanças. é. Sim. Pois já estamos aqui, sim. Fechaste com, acho que fechamos com chave de ouro. Obrigado por conversares comigo e Sim, obrigado. Sim, foi um tema bem interessante este que tu trouxeste. Sim, e vamos pensar qual será o próximo, mas sim, este que retomamos aqui, sim, de uma forma muito interessante aqui os nossos episódios. até à próxima então, Nuno. Até à próxima, sim. Um O resto abraço. de bom serão. Adeus Obrigado. então.